E aí, Adilson, tudo jóia? Como é que você tá, queridão? Boa noite, Everaldo. Que bom revê-lo aqui nessa live. Já faz um tempo que a gente não faz essa live aqui juntos, né? Foi muito bom. Um abraço, pessoal. Acabei de entrar, tá chegando a turma aqui também. Everaldo, que bom. Vamos lá. Um monte de assunto, hein? Acontecendo aí essa Na semana verdade, movimentada, né? eu estava falando nesse momento, Adilson, o seguinte: povo, vocês estão nos ouvindo bem, mas eu estava falando o seguinte. Eu estava falando que nós passamos por 33 milhões de brasileiros com risco de ir de arrasta por falta de alimento. Nós passamos pelas mães brasileiras na fila do osso. Nós passamos pelas mães juntando verdura podre para fazer um cozido para dar para os seus filhos comer, porque sempre é a mãe que passa por isso. E nós não vimos nenhum deputado protestando. Nós não vimos ninguém subindo com osso batendo, nós não vimos ninguém subindo com uma fruta esmagada, nós não vimos nenhum deputado sem vergonha, ordinário, desonesto, sujo, protestando. Agora, bastou prender este vagabundo, este ordinário, o que eu acho interessante, Adilson, é que eles protestam como se a prisão deste criminoso fosse algo arbitrário. Consegue entender? Como se a prisão de Bolsonaro fosse um excesso. A prisão de Bolsonaro, muito pelo contrário, não foi um excesso. A prisão de Bolsonaro não foi um excesso. A prisão de Bolsonaro foi o cumprimento do Código Penal brasileiro. Foi o cumprimento da Constituição Federativa desse país. Quem colocou Bolsonaro na cadeia não foi Alexandre, não foi o Supremo. Foi a lei, foi a Constituição, foi os crimes de Bolsonaro. E ainda digo mais, obrigado pelo presente. E ainda digo mais, ó Adilson. Adilson, foi Bolsonaro quem se colocou na cadeia. Foi Bolsonaro e foi ele e seus filhos desonestos, contrários, desobedientes, maus exemplos. Imagina você se os parentes de todos os marginais desse país resolverem protestar quando forem presos, o Adilson. Então quer dizer que o cara foi lá, roubou, fez, aconteceu, o juiz prendeu, os familiares reúnem uma tropa de amigos e vão protestar a prisão de um marginal? É isso que aconteceu. Ou Exatamente. não? Olha, e é importante a gente entender que essa prisão que aconteceu é uma medida cautelar, não foi pela tentativa de golpe, que a gente vai falar sobre isso também, é uma medida cautelar por coação no curso do processo. Então, a medida cautelar ela é muito clara, menos gravosa. E você sabe, Everaldo, a Polícia Federal havia pedido a prisão preventiva de Bolsonaro. E lá atrás, Alexandre de Moraes resolveu fazer uso da tornozeleira eletrônica e aí mais algumas medidas adicionais em relação à comunicação, redes sociais e tudo, justamente para que se evite um levante, pessoas tentando interferir, fazer a coação no processo, que ele está sendo julgado. E veja, ele abre mão da defesa técnica e passa a quê? Patrocinar um dos seus filhos, ir para os Estados Unidos e interferir, aliciar uma potência estrangeira para interferir no processo aqui dentro do Brasil. Isso é crime, está na nossa Constituição. Aliás, está na nossa legislação. Então, não há o que se questionar. Ele deu causa a isso, sabendo que daria causa a isso, Everaldo. Veja, ou também, eu não sei se é por ignorância ou não, mas eu penso que ele queria justamente se colocar nessa posição de vítima, sabendo que a prisão dele está muito próxima. Está muito próxima. Ele sabe Ô, que não tem Adilson, como refutar as provas cabais que tem da tentativa de golpe. a verdade é uma só. A verdade é uma só. O presidente Lula, ele foi preso 580 dias.
Ele foi preso 580 dias, lhe foi oferecida a tornozeleira, ele não quis, só que em nenhum momento a esquerda ou os deputados de esquerda atacaram o Supremo Tribunal. Em nenhum momento houve um ataque ao Supremo Tribunal ou um ataque ao processo. O que fez a defesa de Lula? Procurou os caminhos cabíveis pela justiça. Por quê? Na certeza da inocência. Agora, por que a defesa de Bolsonaro não procura os caminhos legíveis, né? Os caminhos legais? Porque não há argumentos para que eles procurem esses caminhos. Por quê? Como bem colocou o Adilson, veja bem, você foi submetido, presta atenção, você foi submetido a uma ordem. Então, foi dada a ordem de que você, com a tornozeleira, não poderia se manifestar, não poderia entrar nas suas redes sociais, você teria que manter tudo o que foi acordado. A partir do momento que você desrespeita, veja bem, você desrespeitou uma ordem acordada entre as partes, ou seja, entre a defesa de Bolsonaro e a justiça desse país. Quando você o faz, você está brincando com a lei. Então você tem que ser preso até para que dê exemplo, porque não existe ninguém acima da lei. Vocês têm noção quantos indivíduos hoje se encontram com tornozeleiras? E daí imagina, eu estou com a minha tornozeleira no pé. Aí eu vejo Bolsonaro com a tornozeleira utilizando redes sociais, aparecendo em manifestação através de uma ligação. Meu amigo, eu vou querer fazer o mesmo. E aí a lei perde o seu poder, o seu respeito, porque eu não posso abrir um precedente para um marginal de alta periculosidade como Bolsonaro e alta periculosidade para a soberania do Brasil. Porque é bom deixar bem claro que seu filho e seus apoiadores estão cavando sanções para o Brasil, com isso se tornando o quê? Verdadeiros traidores da pátria em pró de uma injustiça? Não. Em pró da lei ser cumprida. Porque, gente, as pessoas têm que entender o seguinte: não é atacando a pessoa. A gente tem que desassociar, o Adilson, o ministro Alexandre de Moraes. Porque, gente, Alexandre de Moraes, ele é só um funcionário cumprindo a sua função. Ele não decretando a prisão domiciliar de Bolsonaro, ele estaria sim desrespeitando o seu cargo. Agora, é o cargo, não é Alexandre de Moraes. Eu fico muito revoltado, Adilson, quando as pessoas atacam a pessoa do Alexandre de Moraes. Veja bem, existe o Adilson que está aqui na plataforma, beleza. O Adilson aqui da plataforma. Agora, o Adilson morador do condomínio dele. As pessoas não podem atacar o Adilson, morador do condomínio dele, por ele estar aqui na plataforma falando o que ele pensa. Como é que as pessoas vão atacar um funcionário público cumprindo o seu dever? Porque, na verdade, Adilson, o que Alexandre de Moraes está fazendo? Se colocando a serviço do seu cargo, respeitando o salário altíssimo que nós pagamos a ele, respeitando o cargo que ele foi empossado. Então, Alexandre de Moraes só está trabalhando, enquanto vagabundos, essa organização criminosa, suja. E o que mais me revolta, Adilson, é que um deputado, veja bem, se eu sei disso, imagina você, Adilson, imagina um deputado, outra coisa, Adilson, que muito me incomoda é que nós temos um presidente da República que é o primeiro presidente a peitar, a bater de frente, tá? A bater de frente com esse imperialismo americano, né?
E aí tem pessoas que eu vi absurdo de pessoas dizendo: ah, não, mas o Brasil tinha que sair dos BRICS. Meu Então, Deus. o Brasil sai dos BRICS, então. Os O BRICS é Brasil que faz solução, o quê? faz parte da solução, não faz parte do problema. Veja, tudo bem, a gente sai do BRICS para tentar agradar Donald Trump, que quer nossas terras raras, quer a nossa Nossas terras soberania, raras. quer construir uma base militar aqui na Tríplice Fronteira, nós vamos entregar a Amazônia, nós vamos entregar nosso petróleo, vamos entregar o que mais? Bolsonaro, gente, essas pessoas são tão imbecis porque Bolsonaro não significa merda nenhuma para Trump. Merda nenhuma. Bolsonaro foi a desculpa perfeita para esse desacerto, o Adilson. Foi a desculpa perfeita. É o mesmo que o vizinho do Adilson, eu quero atingir o Adilson, não conheço o vizinho, mas daí o vizinho desrespeitou o Adilson. Que bom, eu vou apoiar o vizinho. Só. É a desculpa que eu tenho para comprar o apartamento do Adilson. Consegue entender, Adilson? Exatamente. É, 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 Foi isso que aconteceu, né? E olha, a gente tem que dizer uma coisa aqui, eu acho Obrigado. que é muito importante, gente. Às vezes a gente acaba vendo, né, o pessoal falando, não, ditadura da toga. Ô Everaldo, sinceramente, o Alexandre de Moraes presta relevante trabalho ao Brasil, cumprindo a sua obrigação de julgar conforme a Constituição brasileira. E se tu me Porque seria permite, muito simples, né, Veraldo, ceder a pressões e deixar de cumprir o que tem que e cumprir. sucumbir, e Sucumbir. sucumbir. Ah, vou Exatamente. sucumbir então. Agora, o que mais me espanta, o Adilson, que na minha opinião, em embasos legais, eu posso dizer que Alexandre de Moraes foi muito flexível. Foi. Ele poderia e ele tinha embaso para ser mais rígido com o Bolsonaro. Talvez dada a infecção nas instituições, né, e principalmente na Câmara dos Deputados, talvez isso influenciou nessa flexibilidade que, percebendo, veja bem, esses políticos desonestos percebendo essa flexibilidade, pensaram o quê? Quem sabe se a gente apertar mais, a coisa avança um pouco mais. Tu estás entendendo? Só que nós temos do outro lado um presidente que foi preso, condenado sem provas. E nós não podemos sucumbir ou sermos flexível por conta de meia dúzia de marginais sujos que apoiam esse criminoso sujo e esquecer do agravante, Adilson. Adilson, se nós passarmos por cima desse crime, nós vamos estar incentivando futuros criminosos a darem o golpe. Peraí, Exatamente. Bolsonaro tentou, nada aconteceu, quase conseguiu. Vamos fechar os pontos que não deram certo com Bolsonaro e vamos tentar agora para dar certo. Então nós temos, sinceramente, gente, posso ser bem honesto. Na minha opinião, Bolsonaro e todos os envolvidos deveriam tomar prisão perpétua. E pior, na minha opinião, teria que ser crime qualquer pessoa que se demonstrasse solidário. Na minha opinião, a lei teria que ser revista, o Adilson. Sim, Esses deputados que se manifestaram deveriam estar presos, porque sim, eles estão falando que são favoráveis a um golpe de Estado. Consegue exatamente. entender? Não, não só demonstraram isso, como de certa forma, a partir do momento que eles tomam a mesa diretora da Câmara e do Senado, impedindo, na verdade, isso, a meu ver, É um Everaldo, golpe. é crime, tá? É E de crime. certa forma, eles tentam abolir o Estado democrático de direito. Eles tentam, porque E eles tentam acusam a impedir. esquerda. E É, acusam a esquerda de ser violento, de ser exatamente. ditatoriais. Olha só. Sim. Então, é muito grave o que eles fizeram, tem embasamento. Eu tenho notado, assim, realmente aqui no Brasil não tem sido dada devida importância a,
a isso que é muito grave. E a gente vê que em outros países, teve uma tentativa de golpe lá no Congo. O que aconteceu lá? Vai lá pesquisar, vai lá no Egito, pena capital. É pena capital. Ou prisão perpétua. O Erdogan teve uma tentativa de golpe para derrubar o presidente da Turquia, Erdogan, que é, inclusive, autoritário. Era pena capital. Depois acabaram mudando para prisão perpétua. Gente, golpe de Estado é um assunto muito grave. É muito sério. E essas pessoas aqui no Brasil, Everaldo, estão normalizando, estão achando, não, isso daí, aquela história do passeio no parque, não, só foi lá se manifestar. E aí a gente abre espaço como figuras desprezíveis, como aquele governador de Minas Gerais, o Zema. Chega e começa a questionar, 14 anos, 17 anos, como eu te falei, é pouco, até porque aqui no Brasil existe uma coisa chamada progressão de pena. Essas pessoas vão ficar muito pouco tempo. Aliás, a tal da Débora até já foi libertada. Aquela história de 1/6, cumpriu 1/6 da pena, 2/5. Então, liberdade. Já cumpriram a pena. Sim. É isso que se trata. Então, às vezes, parece um impacto, 17 anos. Como se a pessoa ficasse 17 anos presa, Everaldo. Não fica 17 anos presa. E a bem da verdade, Adilson, essa anistia seria tão somente para Bolsonaro, porque se você prestar atenção, dos que estavam lá, 500 já fizeram acordo, se encontram em liberdade, 400 já estão no final de sua pena. Então, quer dizer, essa briga toda é em prol deste vagabundo, este criminoso. E agora, mais uma vez, eu vou te dizer, Adilson, Alexandre de Moraes está sendo flexível demais, nada intransigente, muito pelo contrário, extremamente flexível. Por quê? Já era para esse cara estar preso, mas preso de fato. A gente sabe que para uma penitenciária ele nunca vai, mas enfim, já para a sede de algum dos lugares, porque o Lula ficou preso na sede da Polícia Federal, então ele que fique preso em algum local que é um ex-presidente, infelizmente, né? O Brasil cometeu a cagada de colocar esse cagalhão na cadeira da presidência, essa coisa inominável, esse criminoso sujo. E olha, o Adilson, e às vezes eu fico bobiciando em pensamentos e prestando atenção no seguinte: Adilson, meu amigo, onde estaríamos, Adilson, se esse lixo tivesse dado golpe? Onde estaríamos agora com Donald Trump e esse lixo? Nossas terras raras não pertenceriam mais. Você viu que em 2022 ele fez a última venda? E agora tomamos um calote, Adilson? Pois é. Vai entregar tudo. Como ele disse, ele é uma pessoa assim, rastejante, né? Submissa, fraco, covarde. Então, de fato, ele entregaria tudo para Donald Trump. E veja, Trump está atacando o mundo inteiro. É gente da mesma laia do Inominável. É a mesma laia. Sim, tá? sim. E veja, quem foi fraco teve tarifa menor? Não teve. Não teve. Quem foi fraco pior. Foi pior. Foi pior. Não é verdade? Não retrocedeu. Quem calou e concedeu, Trump não retrocedeu. No Brasil é que ele viu que sabe por quê, Adilson? A verdade é uma só. Outro dia eu falei aqui, gente. Gente, sabe o que foi que o Lula fez? O Lula, ele acenou o seguinte. Foi mais ou menos o seguinte, peraí, gente, vamos prestar atenção numa coisa, por que somente o dólar americano tem que reinar pleno e absoluto? Por que eu não posso comprar a batata da Índia pela moeda da Índia? Por que eu não posso comprar a batata do Japão pela moeda do Japão? Por que o Japão não pode? E ele despertou exatamente Mas espera aí, sabe o rei tolo, Adilson? Sim. O Lula foi o menino que disse que o rei estava pelado. O Lula falou, olha, o rei está pelado.
Os Estados Unidos está pelado. Os Estados Unidos perdeu o seu imperialismo. Os Estados Unidos não é mais o que era. Nós somos fortes. E se nós nos unirmos, ele vai sucumbir. E é isso que está acontecendo. E Donald Trump percebeu isso. Porque Lula foi muito cirúrgico, Adilson. O Lula, ele agiu lá atrás pensando no dia de hoje. Tu estás entendendo? Exatamente. Boa noite, Antônio. Ele agiu lá atrás pensando no dia de hoje. E o dia de hoje, Adilson, o Lula está sim comandando esse tabuleiro de xadrez. E a gente sabe disso e o mundo sabe disso. mundo E sabe. o pior, Donald Trump sabe disso. Ele está muito preocupado. Tanto que ele está tão preocupado com o Brasil que ele está batendo, se apegando a desculpas porque o Brasil não cometeu nenhum tipo de desrespeito com os Estados Unidos, o qual ele quis colocar, né, que o Brasil tinha déficit, que o Brasil nunca teve, muito pelo contrário, Então o Brasil nada deve. E se tu nada deve, é aquela velha história. Taxou 50, leva 50. É isso. Agora, nós temos soluções e o que me incomoda é esse sensacionalismo que as emissoras estão fazendo. Porque nós sabemos que essas taxações em nada vão impactar no Brasil. Adilson, falaram que nós teríamos uma Vai impactar uma coisa. Olha, vai baixar o preço da carne, vai baixar o preço do café. Depois eu queria explicar, fazer uma analogia bem simples. Se puder, você me permite, termina o raciocínio sobre essa transação. Vai, segue aí, Everaldo. O que eu quero deixar claro aqui, gente, é que nós tivemos os pseudos comentaristas e economistas fazendo uma previsão e garantindo que o desemprego em 2025 iria aumentar. Chegaria em torno de 7,4%. O Brasil ia virar Argentina, ia virar Venezuela. Não, mas agora disseram, né? Que em 2025, no final do ano 2024, comentarista da Globo e economistas de plantão falaram: provavelmente nós vamos ter uma queda natural, né, no número de empregos e chegaremos aí a um índice de desemprego de 7,3 a 7,4. Aí vem Lula com taxação, com ameaça e fala não. E o nosso índice de desemprego qual é? 5,8, não é isso? Isso. Melhor índice de taxa de desemprego da série histórica. É isso. Não, é maravilhoso. Agora, esses analistas que vão na Globo e tudo mais, são convidados e tal, eles têm um índice de acerto meio baixo, acho que é 5%, eles erram 95% das previsões. Mas, Everaldo, se a pessoa erra 95% de tudo que ela propõe, eu devo dar atenção para o que essa pessoa está falando? Eu acho que eles estão completamente errados. Então, eles vão recalibrando as previsões ao longo do ano todinho. Ou seja, eles, na verdade, são pagos para errar. Gente, o que eu queria só explicar rapidinho, essa transação entre países, os Estados Unidos, ele está numa condição muito cômoda, porque ele funciona como se fosse uma bandeira de cartão de crédito. Toda transação que eu faço, por exemplo, do Adilson para o Everaldo, se eu pago com cartão, Visa, por exemplo, o comerciante vai pagar uma taxinha para a Visa. Entre países é a mesma coisa. Se tem uma transação entre Brasil e China, usando o dólar, ele leva um quinhão. Então, é isso que apavora o Donald Trump, porque é uma vantagem competitiva. O Everaldo, como é que ele ganha dinheiro em toda transação entre países que ele, de fato, não participa em nada, só disponibilizando a moeda? Agora tu imagina... É justo, realmente, né? Agora tu imagina, presta bem atenção, agora tu imagina o mundo inteiro pagando uma comissão para os Estados Unidos. É isso, aí a moça falou ali, ó, quem não quer negociar em dólar? Ô meu amor, ninguém quer negociar em dólar porque onera. É isso. Então, se eu vou comprar, eu preciso de um outro indexador. Se eu vou comprar, então vamos fazer o seguinte, ó. Eu sou a Índia, o Adilson é o Brasil.
Se eu vou comprar as batatas ou as cenouras do Adilson ou o frango do Adilson em real, beleza, tranquilo. Eu tenho uma margem, eu tenho uma estabilidade. Como é que eu vou comprar em dólar? Por que que eu vou onerar esse produto? O mesmo acontece no Brasil, Adilson. Eu vendo em dólar, eu compro em dólar para revender em real. Olha só como eu onerei o mesmo produto. É isso que assusta o Donald Trump. Por quê? Os Estados Unidos, outro dia eu fiz um vídeo falando que os Estados Unidos é um grande vampiro que cresceu sugando a energia de todos os outros países e ameaçando somente pela força. Somente por um poder bélico, né? Que tem de atacar a tudo e a todos. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, gente. O presidente Lula está incomodando, mas incomodando muito. Por quê? Porque os Estados Unidos sabem que está acontecendo um divisor de água entre antes e depois desse período, Adilson. Pode ter certeza. O que é que ela está escrevendo? Nossos Estados Unidos, Brasil. Como é que é? Eu não estou conseguindo ler. Eu não consegui. Porque, para mim. Nossa. Você Bom, está sem óculos, né? Olha, nós estamos com 240 pessoas aqui acompanhando. eita coisa Bom boa! aí. Olha, obrigado pessoal que está participando aqui da nossa live, está discutindo aí. Obrigado, dona Comentando aqui. Nasa! Eita, dona Nasa, beijo enorme no seu coração, meu amor. Ô, povo, bora curtir essa live, gente? Tá bem. Se Nós- inscreva no nós- canal, gente. Olha, se inscreva aqui no canal, se inscreva no canal do Everaldo. A gente vai procurar fazer essas lives aí e vão tentar disponibilizar essas informações aí nos nossos canais aí, né? Nas outras plataformas. É isso, pessoal. Pode seguir aí, Everaldo, fica à vontade. É porque o que eu penso, o Adilson, é tão surreal, ô Bia, é tão surreal o que está acontecendo, que veja bem, Adilson, o presidente Lula, o Brasil saiu do mapa da fome quantas vezes? Quantas vezes o Brasil saiu do mapa da fome? Saiu com o presidente Lula e agora de novo. Duas Perfeito, é vezes isso que eu saiba. queria dizer. O Adilson, a primeira vez que o Brasil saiu do mapa da fome, o Lula tem sorte porque teve o pré-sal, porque teve isso, porque teve aquilo, ok, sorte. Agora o Lula teve sorte de novo, guerra, presta atenção, Adilson, guerra, essa guerra comercial, essa guerra de fato, e o Lula teve sorte novamente. Qual é a sorte do Lula? Não, o Lula não teve sorte. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, Lula tem pouca sorte. Agora, ele sabe administrar. Isso é algo inegável. Porque, pelo amor de Deus, gente, 2 vezes o país sai do mapa da fome, isso aí é além da coincidência. Não é mais coincidência. Coincidência é quando você aconteceu, mas não. Se o homem começou a administrar, o Brasil saiu do mapa da fome lá atrás. Agora outro cenário, outro momento, mudam-se as ferramentas, não é verdade? Mudam-se as ferramentas e aí o presidente Lula consegue novamente a façanha de retirar o país do mapa da fome. Me desculpa, meu amigo, mas isso serve como prova palpável e cabível que é competência. Competência. E é bom lembrar o seguinte, o Brasil sai do mapa da fome em uma guerra comercial com os Estados Unidos e um Brasil pós-Bolsonaro, descredibilizado pelo mundo inteiro, sucateado, sugado, não é verdade? Porque nós temos que ver o seguinte, Adilson, quando alguém entra na casa bagunça, até a pessoa arrumar, pelo amor de Deus. Então, por isso é que eu falo, o presidente Lula, ele larga lá no seu segundo mandato um Brasil caminhando para Dilma. A Dilma é impeachmentada com o Brasil caminhando. Ele pega agora esse Brasil com o maior índice de desemprego, com o maior índice de famintos, com o maior índice de descredibilidade. O Brasil não tinha credibilidade nenhuma, Adilson. Olha o risco
Olha o risco da situação que a gente estava correndo com o Bolsonaro. Se ele está na presidência, veja, a gente tem que lembrar como é que foi o primeiro mandato dele, fazendo um afastamento da China, agredindo, que a China é nosso principal parceiro comercial, né? Cheio daquelas piadinhas, aqueles ministros desqualificados que falavam que era um ministério técnico, nunca foi técnico de nada. Exemplo, ministro da Saúde, que nunca foi da área da saúde. Por exemplo, ministro do Meio Ambiente, que atacava o meio ambiente, quer dizer, a gente via que era antiministro que a gente tinha. E ministro fazendo piadinha com a China, falando como se fosse o Cebolinha, né? Aquele ataques, né, a tudo relacionado à China. Nesse momento, se a gente está com alinhamento total em relação aos Estados Unidos, o Trump ia nos destruir. Porque o que aconteceu com o Canadá e o México? Ele, não, vocês têm acordo de livre comércio aqui, vão tratar diferente? Não. Foi mais perverso. As tarifas foram assim, altíssimas. Então é isso que aconteceria. Agora, hoje o Brasil é muito menos dependente dos Estados Unidos e por isso o presidente Lula consegue falar de uma forma altiva, sem se humilhar, sem ir para lá falar I love you, entregar nossas riquezas todas. O Lula respeita, mas ele exige respeito. Não vai fazer o papel do Zelensky, de outras pessoas aí, né, Everaldo? O Brasil é muito grande. O que é ditador? É alguém que deita? Ô, Kátia, você deveria aprender, Kátia. Ô, Kátia, posso dar um conselho para você, querida? Antes de falar de política, aprenda a ler, aprenda a escrever. Você não sabe nem ler nem escrever. Não é à toa que você não entenda a função de um ministro da Justiça. Dona Nasa, eu te amo. Beijo enorme. Porque, fala Morgana, porque ela me fala que o ministro Alexandre de Moraes é um ditador. Que eu não sei o que é. Ele é o ditador de quê? Ele deita? Não, ele fica de pé. Ele fica de pé para manter de pé a soberania da justiça brasileira. Ô, gente, o Adilson, ficou muito claro qual era o serviço de Bolsonaro. Enfraquecer as bases para transformar o Brasil em um chão de fábrica para os Estados Unidos. Era isso. Essa era toda o porquê dos Estados Unidos. É o fazendão, o quintal dos Estados Unidos, ou seja, colônia. Se a gente segue o programa Bolsonaro, aqui poderia se chamar o quê? Guiana estadunidense, sei lá, Estados Unidos do Sul. Mas a gente ia ser a colônia deles. Mas isso era muito claro. Adilson, isso era muito claro desde os primórdios das falas dos seus filhos. Eles começaram a pintar uns Estados Unidos que era o sonho de todos. Lembra? Não, porque nos Estados Unidos isso, porque a carne nos Estados Unidos, porque o remédio nos Estados Unidos, nos estados, ou seja, tentando colocar na cabeça dessas pessoas doentes e pouco instruídas, o que é os Estados Unidos hoje, meu amigo, é um campo de favela. Os Estados Unidos hoje está um horror. As pessoas estão indo morar na rua para que a polícia não as pegue em endereço fixo. Adilson, o entorno, e não é só Nova York, que as pessoas, não, Nova York, não. Los Angeles está assim. Los Angeles está assim, isso que é um estado... Os estados mais ricos dos Estados Unidos estão nessa miséria. Aliás, as pessoas... Parece que o pessoal gosta muito de carro, o pessoal, às vezes, principalmente estrangeiro, não, porque carro, olha o carrão. Você sabe o que está acontecendo nos Estados Unidos? As pessoas vão morar em carro. Os carros. Ou barraco. Quem tá morando no carro tá melhor, porque boa parte tá morando em barraca, jogado pelo chão. Gente, aquilo ali, vocês não têm noção. Vocês busquem os vídeos, tá na internet, vocês vão ver. Boa noite, Fernanda. A pobreza que a gente nem aqui a gente está vendo aquele nível de pobreza que tem. Olha, os Estados Unidos realmente é um exemplo de fracasso. E é por isso olha que o Trump está tão desesperado. E o pior de tudo, Adilson, quando essa extrema direita sobe ao poder, os Estados Unidos estão em colapso. Essas pessoas não sabem administrar de fato.
Tu consegue entender? Olha o exemplo de alguns países que estão sendo administrados pela extrema-direita que não sabem onde vão parar. Gente, os nossos irmãos argentinos, coitados. Agora os próprios americanos, que eram tão arrogantes, tão prepotentes. Adilson, já vão para quase 10 pontos. Quase 10 pontos. Os Estados Unidos está quase de queda 10 pontos na credibilidade. Ou seja, Adilson, nunca aconteceu. Ô, Everaldo, um presidente com 6 meses de cargo, né? Bem dizer, 6 meses de cargo, 6, 7 meses de cargo, está com a popularidade abaixo de 40%. Eu nunca vi um derretimento tão rápido assim, Everaldo. Mas quando é Tão que rápido. tu viu? Eu não sei como ele se elegeu, né? Mas Já quando é começa por aí. Mas Mas assim, quando tu viu um presidente ser tão desrespeitoso desde a sua posse, Adilson? nunca vi. Não, nunca vi. Não, eu vou Realmente fazer como é que é os Estados Unidos grande de novo? é, É isso, não é é? o MAGA, Make America Great Again. Ou É. seja, e aí eu vejo governadores rastejantes. Para mim tem que ser um verme para colocar um boné que diz que os Estados Unidos têm que estar acima de todos os outros países. E boné Adilson, vermelho que não é de comunismo, tá? Adilson, sabe o que eu acho, cara? Sabe o que eu acho? Fala, Márcio, tudo bem, querido? Sabe o que eu acho, Adilson? Nós termos parlamentares se manifestando pró-Bolsonaro, isso para mim é o fim da picada. É o fim da picada porque, Adilson, o parlamento, a casa não é para isso. Adilson, o Senado não é para isso. Senador não está lá a serviço dos seus interesses, do político que ele acha bonitinho e gostosinho. Eles estão a serviço do povo. Quando é que tu viu esse Congresso se manifestar em prol do povo? Quando que tu viu? Eu nunca vi. Olha, ô Everaldo, você vê um senador embriagado se acorrentar na mesa do presidente do Senado. Gente, quer dizer que esse pessoal já passou de todos os limites. E pior, o Everaldo, o que eles estão tentando fazer agora? Eles têm uma união entre ladrões, bandidos golpistas, para fazer o quê? Impedir que as ações sejam julgadas no Supremo Tribunal Federal. Eles estão falando, não, vou acabar com o foro privilegiado, que não é privilégio, é prerrogativa, foro por prerrogativa de função. Então, o que eles querem? Que vá as ações para a primeira instância, para atrasar. E pior que isso, na primeira instância, é o seguinte, Everaldo, para ser investigado, tem que ter autorização da Câmara primeiro. Ou seja, a polícia tem que avisar a Câmara que o parlamentar está sendo investigado. Ou seja, todas as provas vão ser destruídas. Ou seja, é a PEC da bandidagem, a PEC do político bandido. É isso que estão tentando fazer aqui. E esse pessoal que botou a camisa amarela, que dizia que era contra a corrupção, são mentirosos. Nunca foi por causa de corrupção. Nunca foi. Não, Adilson, sempre foi preconceito, realmente, viu, Everaldo? Eu vejo assim, são pessoas que só pensam nelas próprias e tem assim uma carga de preconceito, de individualismo nojento, asqueroso. Hoje, quem segue esses criminosos ou estão ligados ao garimpo ilegal, está ligado a desmatamento ilegal, sonegação fiscal ou uma alienação extrema. Então, é uma união entre o que é errado, o que é criminoso, com seitas de fanáticos. Olha, eu quando era criança, eu via aquelas histórias dos homens que se explodia, via lá na Síria, na Palestina, aquele negócio todo. E hoje eu vejo, e eu não entendi aquilo. E olha, só que lá é uma situação bem diferente, complexa, né?
eu vejo que, infelizmente, você consegue realmente manipular pessoas a virar George Washington, a virar tio França. Olha o nível de lavagem cerebral que uma pessoa sofreu para Eu acho, poder fazer o que esse tio França fez. eu acho Everaldo, sinceramente. interessante, eu acho interessante o seguinte, a esquerda, né, a esquerda, o PT, porque eles associam a esquerda ao PT. A esquerda não é somente o PT. Mas a esquerda sempre foi acusada de ser violenta. E eu pergunto, quem foi de arrasta em nome da esquerda? Quem? Quem atacou em nome da esquerda? Quem, em nome da esquerda, levou de arrasta 32 pessoas em nome do Lula? Nunca. Não. Quem foi que, em nome do Lula, invadiu festa de aniversário e eliminou o aniversariante? Quem, em nome de Lula, se explodiu em frente? Nunca, nunca aconteceu. Porque isso prova que a esquerda não é manipulável. Porque, o Adilson, tu vê o nível de ignorância desse indivíduo para cometer esse excesso, ele e a sua esposa, sabe? E era dado como uma pessoa doente, mas tu vê o nível de ignorância. Houve por detrás de tudo isso uma organização criminosa suja que sabia dessa manipulação. Você consegue entender? E é contando com esses ignorantes que esses infelizes desonestos levam essas manifestações para Copacabana, levam essas manifestações para Paulista. Você entendeu? É contando com um nível de desinformação, o que é extremamente grave. Sabe por quê? Você acha que os deputados não sabem? Sabem. Sabe? Você acha que o Magno, que o Manja, o Manja agora tá com tornozeleira. Ah, tornozeleira. E, aliás, exibe como se fosse um troféu. O cara não. Olha o nível da coisa. Mas você viu a Damares? Hoje é ele, amanhã pode ser eu. Claro que pode ser ela, se ela se tornar criminosa. Ou se ela já cometeu crimes. Porque, na minha opinião, a Damares, ela já teria que estar respondendo. Porque a Damares cometeu Nós não crime. podemos esquecer, né? Eu vejo a Damares, de todos os ministros que Bolsonaro teve, era a mais perigosa e mais perversa de todas. E assim, e outra coisa, ela cometeu crimes. Tudo bem, estava protegida numa instituição, mas ela cometeu crime. Sim, Tu estás entendendo? exatamente. E quantos outros crimes ela não cometeu? Ela cometeu crime, inclusive, diplomáticos. E aí, vai passar em branco? Então, se amanhã pode ser ela, pode ser sim. Porque se a Polícia Federal investigar certinho, ô Adilson, tem muitos crimes. Tem muitos crimes que esses bolsonaristas cometeram e os cometeram na certeza de não pagarem por eles. Porque cometeram na certeza de um golpe. Que ninguém, Adilson, mesmo sendo os bolsonaristas, são tão burros a ponto de deixar todas as marcas. Esse desleixo em cometer crimes, sem o mínimo medo de apagar as evidências, era a certeza de um golpe de Estado. Certeza da impunidade. Entendeu? Através do golpe. Sim. Bom, as reuniões aconteceram, Everaldo. A gente viu, foi filmado, e não foi, dito, foi confessado. Não, os comandantes do Exército e da Aeronáutica deixaram bem claro o que Porque aconteceu. As pessoas têm que falar o seguinte, a tentativa do golpe não ficou apenas numa minuta. Se ela tivesse ficado numa minuta, tudo bem, mas ela não ficou. Ela não era simplesmente um pensamento que eu digitei. Não! Ela era materializada porque nós tínhamos o quê? As pessoas em frente aos QGs dos quartéis, nós tivemos as pessoas em Brasília, nós tivemos todo o comando do Exército, quem se submeteu, extremamente articulado. Nós tivemos a Polícia Militar de Brasília articulada. Então, houve sim a tentativa. E foi por um triz que eles não obtiveram sucesso. Então, o crime está mais que caracterizado. Ô, Everaldo, eu acho que
muitas pessoas não foram punidas, não foram sequer Sim, processadas. sim. Agora, você pensa, dia 31 de outubro de 2022, nós tínhamos estradas fechadas, tentando reverter um resultado, né, de um pleito eleitoral. Essas pessoas foram para lá, E para as essas pessoas estradas, e foram para impediram o lá. trânsito, o ir e vir das pessoas, Não, né? e essas pessoas foram para lá manipuladas pela própria Polícia Federal Rodoviária. Isso é que a gente tem que deixar. Grave, né? O Gravíssimo. comandante da Polícia Rodoviária hoje se encontra preso. Exatamente. Estavam assim, a gente via policiais rodoviários confraternizando com Com criminosos. os criminosos. Né? A gente viu isso, porque eles queriam. Qual que era a reivindicação? E Impedir agora eu a te posse do pergunto, Lula. Era Adilson, essa a reivindicação. eu Né? te pergunto uma coisa: isso para você é a materialidade do Com golpe, não? certeza, com certeza. A tentativa ali, para mim, já é o processo. Então, já é execução. Essa ideia de envolver caminhoneiros para parar o país, para impedir a posse do Lula, isso faz parte do script, Everaldo. Até porque isso daí foi causado, na boa parte daquilo lá, era mais lockout, era donos de patrões que estavam fazendo aquela paralisação, que tinha um Sim, objetivo político. era Porque eu porque conheço vários caminhoneiros que, inclusive colegas aqui, falam, não, o patrão é que estava mandando ir para lá e parar. o Várias Adilson, empresas ligadas à soja, aqui depois a Polícia Federal identificou isso tudo. Né? E, e nós Então, temos outra coisa. A gente sabe que os caminhões são as artérias do país. Você exatamente. tranca, você vai ter problema a curto prazo, não é nem a longo prazo, é a curto prazo. Imagina, 4 caminhões parados, eles podem trancar toda a mobilização. Isso é uma coisa natural. Agora, o que mais me incomoda, Adilson, eu não sei como era para você, mas para mim foi algo extremamente amedrontador quando eu vi pessoas fazendo esse papel. Porque veja bem, as pessoas estavam recebendo R$ 80 por dia sem saber o que elas estavam fazendo. Porque aquilo era muito grave. Elas poderiam estar vendendo a sua liberdade por R$ 80 por dia. Gente, vocês não têm noção. Hoje, se vocês estão aqui escrevendo na barra de rolagem, e se eu estou aqui com o Adilson falando do governo, falando dos deputados, falando dos senadores, é exatamente porque nós vivemos um regime democrático. Você imagina se o golpe tivesse sido aplicado, nós estaríamos com as redes sociais apagadas, Adilson. Exatamente. Bom, Não eu teria nem provavelmente. acesso. Aliás, todos, tá? Não pensem que seria só os petistas, o pessoal que é de esquerda que não teria acesso. Não, Não. todos. A gente viu no golpe de 64, deputados que apoiaram o golpe tiveram seus mandados cassados. Caçados, é óbvio. Então, e eu acho assim, é de uma é de uma burrice tão grande desses deputados bolsonaristas que eles acham que se tivesse golpe eles estariam aí, Mas eles eles. vão perder poder. E próprio Centrão erra flagrantemente nisso. Mas, Eles perderiam Adilson, poder. a promessa era cargos de confiança para todos, com certeza. Mas isso é antes. Depois que você tem uma Depois do junta golpe. militar comandando, meus amigos, veja bem, o que dizia o Heleno, fazia, como é que é? Se gritar, pega centrão, não sobra uma. Eles perseguiram, eles atacaram também a classe política. E aí, quando viram que Bolsonaro tomaria o impeachment, o que aconteceu? Orçamento secreto. Bolsonaro chegou a um determinado ponto que ele nem governou mais. O nosso presidente aqui, na verdade, a gente tinha um primeiro-ministro, a gente tinha um fantoche que só ficava fazendo motociata e andando de jet ski, enquanto Rodrigo Maia e Arthur Lira mandaram no Brasil. Mas, Adilson, para Bolsonaro, na situação do último ano,
Ele estava cagando e andando, ele queria negociar a liberdade. Eu entrego o Brasil para vocês em troca da minha Exatamente. liberdade e da minha família. Minha Isso aí. família podendo sair daqui e ir embora para os Estados Unidos, porque no último a negociação era essa. Sim. Era eles todos irem embora para os Estados Unidos e pronto. Tu estás entendendo? Bolsonaro, eu acho que ele cometeu um erro muito grave. E você sabe que, às vezes, quando a pessoa se sente muito blindada, ele entendeu assim que ele colocando um PGR amigo, zagueiro, que estivesse blindando. E aí, esses juristas que ficam, às vezes, defendendo o Bolsonaro aqui, eu não via esses mesmos falando do absurdo que, quando estavam se cometendo crimes, você tinha um PGR que fingia que não via. O Brasil inteiro viu isso. O Brasil inteiro. E Bolsonaro cometeu o erro de achar que estava blindado para sempre. E não é assim, porque acaba mandato. Mas eu acho que ele achava que ele ganharia a eleição. Se ele não ganhasse, ele daria golpe, ele não sairia do poder. E aí a certeza da impunidade fez ele deixar, não é nem um rastro de uma avenida de provas de todos os crimes que cometeram. Até arquivo, provas na lixeira dos ajudantes de ordem. Obrigado, Pô, Paulo. Everaldo, o camarada deleta a prova lá e deixa na lixeira. Eu não sei, parece que eles queriam que o pessoal da polícia achasse. Ou né, deixa tudo na nuvem. Olha, Adilson, sinceramente, era a certeza, Adilson. Esse pessoal, eles tinham a certeza. Eles tinham a certeza de que se perpetuariam no poder, ou que mesmo pós tentativa de golpe fracassada, haveria uma negociação, haveria uma flexibilidade junto. Tu estás entendendo como é que é? Essas pessoas, elas têm um superego. Elas têm um superego. O Bolsonaro tem um superego, uma coisa horrorosa. Ele é um doente, realmente. Ele é um doente que saiu caro, caro para todos nós. Sabe, cara, Adilson? pro país. E o que Ô, mais me Everaldo, incomoda é que 2 anos que essa derrota e ainda esse lixo ainda está azedando, ainda está incomodando, pelo amor de Deus, sabe? o Everaldo, gostaria de até conversar contigo, até que você comentasse a respeito, né? Alexandre de Moraes, a partir do momento que ele assume um inquérito, assume a relatoria de um inquérito que era contra os interesses do bolsonarismo, né, dessa extrema direita que está aí, ele passa a ser atacado, passa a ser ameaçado, uma perseguição jamais vista. Eu nunca vi um juiz, né, de Supremo ser perseguido da maneira que ele está sendo perseguido. E foi Porque durante ele era o relator. E ele foi durante todo o governo Bolsonaro, Adilson. Exatamente. Então, essas pessoas, esses criminosos, que não querendo que um juiz correto, que siga a Constituição, que não se corrompe essa horda golpista criminosa, aí o que acontece? Eles começam a cavar, tentar gerar uma suposta parcialidade do Alexandre de Moraes. Só que o nosso Código de Processo Penal ele é muito claro. Quando o investigado dá causa a essa parcialidade, não existe parcialidade. Ou seja, tem um juiz, eu sei que eu cometi um crime, não gosto daquele juiz, o que eu faço? Começo a atacar a família do juiz, começo a atacar o juiz. Aí depois eu vou alegar, não, esse juiz é meu inimigo. Não, meu amigo, você, sabendo que ele era o juiz, que ia interferir no processo que você era investigado, você criou essa situação. Não existe não existe parcialidade nisso. Então não tem como querer comparar Alexandre de Moraes com Sérgio Moro. Não Cara, existe paralelo as- nenhum. Então, o tal do a- até pseudo-jurista que vem porque, trazer esse Adilson, assunto é desonesto. Desculpe, viu, Everaldo? Adilson, aqui, quem foi que nomeou Alexandre? Alexandre de Moraes foi indicado por quem?
Michel Temer. Alexandre de Moraes direita. é declaradamente de direita, meu amigo. Ele nunca foi de esquerda. Então, assim, eu acho que isso mostra exatamente, Adilson, essa imparcialidade. Agora, outra Mas coisa. não só isso, Everaldo. Aí você está falando do Temer. Quem é que Isso. votou a favor da indicação da Alexandre de Moraes lá no Senado? Porque tem que ser referendado. Voto dos ditos conservadores de direita. De direita, exatamente, Adilson. Agora, ali eu tenho uma imparcialidade total, perfeito. Agora, mesmo que, veja bem, Adilson, mesmo que Alexandre de Moraes fosse parcial à direita, seria uma missão impossível, porque os crimes de Bolsonaro foram feitos em flagrante delito, certo? Porque a tentativa de golpe, Adilson, ela não tem como você colocar meia. Sim. Não tem como você passar um pano, não tem como você colocar panos quentes, porque ela aconteceu de fato e ela aconteceu. O crime de Bolsonaro foi televisionado. Consegue entender? Fora as Foi confissões, né? Confissões, assim, porque assim, sempre deu declarações que se Como disse um jurista, Bolsonaro é indefensável. O que dá para se garantir a ele... Diminuir a pena, alguma coisa assim, né? É só porque ele é indefensável. Então dá para declarar culpado e tentar dentro disso algo, ó, ele fez, mas ele disse que fez. Então tá, vai apanhar menos. É o que a mãe da gente fazia. Se falar, não apanha. E a gente apanhava, mesmo depois que falava. É mais ou menos isso. Tu estás entendendo? Agora, eu vou ser bem honesto, cara. Alexandre de Moraes é o cara. Eu não quero ser aqui, sabe, o tiete, mas o cara é o cara, bicho. Eu nunca vi um cara suportar tanta pressão durante ameaças, pressões, e ele se mantém firme no A cargo. linha da defesa da Constituição. Da Constituição e da lei. Lembra do Daniel Silveira, o que ele passou com aquele cara? Exatamente. O que ele passou com o Bolsonaro no poder, o que ele, sabe? As ameaças e tudo mais. Então, quer dizer, e outra coisa, gente, para você que está aí nos ouvindo, eu gostaria de fazer uma pergunta, uma reflexão. Presta bem atenção. Você já viu um bandido, um marginal, gostar de um juiz? Você já viu vagabundo gostar de delegado? Você já viu marginal, condenado, elogiar a justiça? Não, meus amigos. Agora eu acho, Adilson, de um absurdo tão grande, pessoas que se dizem bons pais, bons cidadãos, atacar o Supremo Tribunal desse país, atacar os ministros, atacar o Código Penal. Tu estás entendendo, Adilson? Rejeitar as ações assertivas da lei? Porque quando Bolsonaro é preso, quando Carla Zambelli é presa, sabe qual é a sensação que eu tenho, Adilson? Eu tenho uma sensação de segurança e justiça, porque se eles foram presos, que bom, eu sinto que a justiça nesse país está funcionando. Tu não tem essa sensação? Tenho sim. E você sabe o que me chama a atenção? O que me incomoda é justamente esse pessoal que tenta passar pano, tenta normalizar esses crimes gravíssimos que aconteceram. A Carla Zambelli tenta colocar a pecha Alexandre de Moraes como ditador. A gente vê essa extrema-direita falando sobre isso, né? Gente, a pessoa está sendo perseguida pelo presidente dos Estados Unidos da América, com a ação do filho do ex-presidente, que agiu em conluio com Paulo Figueiredo também, os dois, para descredibilizar a justiça brasileira, desrespeitando a nossa soberania, permitindo que um país estrangeiro interfira em assuntos internos. Ô Everaldo, eu vejo, sabe,
do ponto de vista moral, é como um desertor. Alguém que está atacando seu próprio país. Essa pessoa nunca foi brasileiro, é o patrifake. Aliás, queria passar no nome esse pessoal. A partir de agora, eu vou denominar de patrifake. O Adilson, quando você fala de Carla Zambelli, eu volto atrás e penso no seguinte: o Adilson, imagina você, presta bem atenção, imagina você exercer o seu direito de perguntar, de questionar a Carla Zambelli ou qualquer deputado, e esse sacar uma arma, te fazer ficar de joelho, implorando pela própria vida. Adilson, tu consegue Exatamente. entender aquele pai de família? Ô, Adilson, eu vou dizer uma coisa para vocês. Ô, gente, um tapa na cara, a gente esquece. Agora, uma humilhação, a gente às vezes passa a vida inteira e não vai Não esquecer esquece mais. nunca. Agora você imagina, você enquanto cidadão, pai de família, obrigado, dona Nasa. Você enquanto cidadão, dona Nasa, pai de família, trabalhador brasileiro, ser perseguido por uma sem vergonha vagabunda. Tá entendendo? Olha, o Everaldo, não só isso, a gente tem que lembrar que não foi só um pedido de prisão para Alexandre de Moraes. Foi um pedido de soltura por um criminoso, de uma organização criminosa, que eu não vou nem falar os crimes que esse cidadão está envolvido para não prejudicar a live. Então, essa gente, veja, ao fazer isso, ela facilitou que é um mafioso, né? Porque essa organização criminosa age como máfia, e ela teve interferência nisso. Eu acredito que a Itália não vai querer Zambelli lá dentro. Claro Por que isso ela está não, na Adilson. cadeia, junto, uma Claro que cadeia não. superlotada. A Zambelli vai pedir, Sim. pelo amor de Deus, para voltar para o E o Brasil. Você sabe por pior. quê? Lá não tem essa progressão, não tem essa mamatinha aqui do Não, e Brasil, não. outra coisa, Adilson. Uma coisa é você estar presa, Carla Zambelli, é Carla Zambelli no Brasil, Carla Zambelli na Itália, é merda nenhuma. É merda nenhuma. Agora, gente, a gente não pode esquecer, Adilson, desse pai de família. Obrigado, povo! Ô, povo, bora curtir essa live. Nós não podemos esquecer da humilhação que esse pai de família, cara, tratado como um lixo. De joelhos, implorando pela vida. O que este lixo dessa criminosa pensou que era, Adilson? Consegue entender? Ô, Adilson, tu consegue Não, em entender o período que eleitoral ainda. período Ninguém podia. eleitoral? E outra coisa, tu consegue entender o que isso desencadearia? Pois é, exatamente. Deputados iriam se achar acima da lei e da ordem. Tu Bom, tá é isso que eles estão entendendo? querendo agora, né? Estão querendo passar justamente uma PEC Estão querendo para se não tornar intocáveis. intocáveis. E olha, o que acontece? Primeiro, gente, o ministro do Supremo Tribunal Federal, o delegado da Polícia Federal, tem seus dados, CPF, endereço, familiares, Adilson, expostos nós para uma estamos horda em de duas criminosos. lives diferentes ou nós estamos numa só? Duas lives diferentes, cada um está numa live aqui. Quanto tem aí com você? 220, 232. Ui, obrigado, povo. Aqui tá com 151. Opa, Quantos K de curtidas? 26,7k aqui. 40,5. Ô, povo, Opa, bora você tá curtir curtindo aqui, mais povo. ali. Pessoal, tá Bora faltando curtir curtida aqui, aqui. povo. Mas é que eu não estou Gente, interagindo muito aqui com a rolagem, tá, gente? Até eu vou explicar para vocês que eu pretendo eternizar esse bate-papo nosso aqui. Mas, gente, não, eu quero deixar gravado esse bate-papo nosso aqui. aham. Talvez vamos fazer alguma ediçãozinha e tal, porque tem plataforma, algumas palavras assim
pouquinho mais duras, difíceis. Olha, eu vou te Eles dizer faziam uma coisa pizinho, que né? eu postei um vídeo meu numa plataforma com palavras não duras, mas pesadas e Aham. baixas, E foi e foi o tranquilo. único vídeo que viralizou, tá? Tá lá Ah, rodando bonito. Boa mas noite, depois que você Everaldo. está Obrigado. monetizado, o anunciante ele escolhe. Ah, sim, Tem sim, esse sim, sim. detalhezinho. Isso é verdade. É isso, né, pessoal? Agora, Ó, mas eu gente, quero agradecer a presença de todos que estão aqui. O pessoal está interagindo bastante aqui na rolagem. Eu posso não estar até respondendo, mas estou lendo tudo aqui. Vocês ajudam pra caramba. Muito bom. É um prazer estar aqui com o Everaldo. E olha, gente, é muito importante a gente falar sobre isso, porque Alexandre de Moraes ele é perseguido, inclusive pelos Estados Unidos, que tem um presidente criminoso também, que tentou dar golpe. Infelizmente, a legislação de um país que se diz a maior democracia do mundo, que é uma mentira, a gente vê que como o Brasil está muito acima. Agora, estão tentando sim corroer a nossa democracia, né? Mantendo deputados intocáveis. Gente, você sabe o que está acontecendo agora? Uma união horrorosa de ladrões e golpistas. É isso. Você sabe por que eles querem mexer nessa legislação? Porque eles sabem que roubaram muito nas emendas secretas. Roubaram muito dinheiro. Orçamento secreto, emenda PIX. Gente, vocês vão aceitar isso? E não interessa se você é de direita, se você é de esquerda. Para você livrar um marginal da cadeia, o Everaldo, você vai permitir essa impunidade. E outra coisa, não vai servir nem para esse marginal, porque eles não saibam que o inelegível, mesmo que passar essa lei, ele continua com o STF, tá? Eu vou dizer para vocês que ele continua, porque isso tem a ver com ataque ao STF, tem a ver. É, exatamente. Então, mas ele tu não escapa, entende, continua no ô, STF, não vai Adilson, adiantar, tá? tu entende, e isso é que eu gostaria de deixar claro, gente. Eu gostaria de deixar bem claro que você, agora eu estou falando com você de direita, você não entende que todos os dias esse Congresso bolsonarista ataca a sua inteligência, porque o Congresso sabe de todas as besteiras que ele está falando. Você acha que um deputado não sabe a função de um ministro? Você acha que um deputado não sabe que o Alexandre de Moraes simplesmente está fazendo com que a lei se cumpra? Mas quando ele instiga você a atacá-lo, ele está contando com a sua ignorância, com a sua bestialidade. É como se ele chamasse você de burro. Como se ele chamasse, não. Não, Ele ele chamou, né? chama você de burro. Chamou. Porque um deputado que está dentro, o Adilson, está dentro dos três poderes. Ele sabe que Alexandre de Moraes é vítima e não vilão. Mas a direita, ela tem isso. Ela quer transformar a extrema-direita, ela quer transformar a vítima em vilão. Sempre foi isso. Porque Alexandre de Moraes, eu vou dizer uma coisa para vocês. Uma época ficaram chamando Moro de herói, de herói. Eu acho que ninguém é herói em cumprir as suas funções. Eu acho que ninguém é herói. Mas se tem um cara que está cumprindo bravamente as suas funções, esse é Alexandre de Moraes e está pagando um Preço preço alto, caríssimo por isso. preço alto. Caríssimo por isso. E quando um deputado deixa entender que Alexandre de Moraes está sendo ditador, ele está menosprezando a sua inteligência. Ele está menosprezando o seu pouco alcance. Porque ele sabe, Adilson, ele sabe. Sabe, ele sabe a verdade. Na verdade, estão agindo com a pessoa, são perversos, está menosprezando a sua inteligência de perceber isso, age como verdadeiros tiranos. Porque Bolsonaro é tirano e essa gente que está com ele é tirana, perversa, cruel. Eles tentam manipular corações e mentes. Para eles, interessa é poder. É uma disputa. Eles E não sem estão o nem aí com o mínimo, Brasil. É o Adilson, poder. e Por isso sem que o eles mínimo entregam o país. respeito. Não, e sem o mínimo respeito, assim, sabe, é como se eu chegasse aqui, gente, vendendo para vocês uma vaca Terreno na verde. lua.
Uma vaca verde. É como se você dissesse: olha, eu tenho a única vaca verde da face da terra, ela dá leite de menta, é a coisa mais querida. E vocês comprassem essa vaca verde que dá leite mentolado. Tu Isso estás aí, entendendo, é Adilson? Porque bem é isso. isso que eles falam. É incrível quando um deputado, que além de deputado é pastor, ataca o comunismo, dizendo que o comunismo é anticristo, sendo que Não ele tem a existe isso aí. obrigação de viver a expiação de Cristo. Não é, tu estás Mas, entendendo? Everaldo, você sabe que eu fico incomodado? É que, veja, é muito fácil, utiliza esses gatilhos mentais, esse espantalho. Não, porque isso aqui está um comunismo. Primeiro, que não existe comunismo em lugar nenhum no mundo. Muito menos no Brasil. Muito menos no Brasil. E E aí, outra tenta colocar o coisa, adversário como satânicos, não, como a e outra figura do coisa, mal. Adilson, e outra coisa, esse pastor, agora eu vou falar do deputado pastor, mas vamos falar da pessoa pastor, porque ele manipula muita gente. Adilson, quem foi o primeiro comunista na Terra? O primeiro comunista a exercer de fato o seu comunismo? Olha, é Jesus Cristo. Jesus Cristo, o único. E foi morto por quem? Por políticos e pelos pastores da época, né? Tanto É, é que Caifás, o corpo de sacerdote. Caifás, a Caifás, que era o sacerdote, Caifás era tipo o Silas Malafaia. O Caifás, a terra o cuspiu de volta. A terra não quis o corpo de Caifás, para você ver. Então, assim, isso, gente, é algo que esses infelizes sabem. E quando se valem disso para manipular você, eles contam com a sua ignorância. Porque se você, bolsonarista, pobre diabo, fosse um pouco inteligente, eles jamais menosprezariam a sua inteligência. Mas sabe por que, que eles menosprezam? Depois de 4 anos de bolso bosta, depois de todas as falas, depois de todos os ataques, o que esse desgraçado conseguiu fazer com que pessoas que nem vocês fossem para Copacabana? Consegue entender? Depois de chamá-los de maluco, depois de chamá-los de burro, depois de falar que o eleitor nada mais é do que um burro com um diploma na mão, vocês foram. Depois de falar que preto, depois de falar de gay, depois de falar de mulheres, depois de falar de pobre, depois de tirar imposto de jet ski e lancha, falando o que ele pensa, porque quando um presidente faz isso, ele quer dizer exatamente o que ele pensa dos pobres miseráveis. Tu estás entendendo, É Adilson? verdade. E Não, aí tem pobre miserável que o apoia. Aí eu pergunto, claro, burros seriam esses políticos se demonstrassem respeito a você. Porque você realmente não merece respeito nenhum. Você que se coloca como bolsonarista, nessa me posição. desculpa, meu amigo, mas você merece tratamento. Porque você provavelmente tem problemas. É verdade. Então, ele já deixou claro, né, que para ele essa gente só serve para título de eleitor na mão e diploma de burro no bolso. Quem falou foi ele. Chamou de malucos, aquele pessoal que foi lá no 8 de janeiro chamou de quem, aliás, nem quem foi lá. Quem pede AI-5, quem pediu intervenção militar com Bolsonaro no poder, ele chamou de maluco. E depois ele chamou essa gente que foi lá para Brasília de petista infiltrado. Esse tal que ele chamou de petista infiltrado, ele está dizendo, está pedindo anistia para esse cara, mas não com o intuito de tirar ele da cadeia, porque esse pessoal praticamente já cumpriu a pena, porque vai ter aquela progressão de pena. Ele quer se proteger. O que, que ele fez? Ele pegou o avião, encheu de joia, foi para os Estados Unidos, enquanto o pessoal, né, que estava teleguiado por ele tentava o 8 de janeiro, foram para lá, e aí, não, mas sem, eles foram para lá, tem depoimento, se vocês pegar vídeos, só saímos daqui na hora que as Forças Armadas tomaram o poder de destituir o presidente Lula. A festa da Selma foi isso, com grave ameaça e violência, contrariando que o Zema passou vergonha esses dias aí, foi na Globo News, passou vergonha, né? Quer dizer, como é que pode um governador
subir num carro, num caminhão de som de um golpista. Aliás, não foi só o Zema, a gente viu o Tarcísio fazendo isso, o Ratinho Júnior, Caiado. Só que a coisa está tão feia, tão escancarada que essa gente é contra o Brasil, que se deixou usar, está vendendo o Brasil para Donald Trump entregar todas as nossas riquezas em troca de um alinhamento que prejudica o Brasil. Essa gente, agora, até eles estão com vergonha de subir em cima do caminhão de som dele, mas Obrigado, subiram, Wellington. já colocaram o boné dos Estados Unidos acima de todos os outros países, inclusive do Brasil, levaram a bandeira do Make America Great Again, obrigado Donald Trump, lá no Congresso Nacional. Esse deputado deveria perder o mandato imediatamente. Esses deputados deveriam ser caçados, Adilson, porque isso é um ataque à soberania brasileira. É isso, é isso. Eu fico pensando, e aí a nossa bancada, a nossa representação, nós temos que cair em cima. Sabe por quê? Cara, esses deputados têm que ser caçados. Agora tudo bem, a Júlia Zanata recebeu aí uma punição de 6 meses, parece que o Zé Chuvinha, porque a gente viu que de trovão não tem nada, é chuvinha. Eu vou chamar ele Zé Garoinha, porque ninguém me tira, aqui derruba 400 quilos de boi. Que não pega nenhum gatinho, não pega nenhum gatinho na mão. Agora é Zé Chuvinha, é Zé Brisa. O Zé Chuvinha também vai pegar mais uns 6 meses de aquele outro ser rastejante lá do Rio Grande do Sul, Van Rato lá, o ratinho lá. Ah lá, não, Van Ratten, né? Aqui então, derruba 400 quilos de boi. Aí o que é isso, cara? Estão me tratando como um bandido, cara. Ah, dá licença. Zé Chuvinha. Zé Chuvinha. Então, você que gosta, que está falando do Zé Trovão e que é bolsonarista, procura o áudio. O Zé Trovão detonando o Bolsonaro. Falou mal, falou tudo. Olha, eu fiquei incomodado, Everaldo, porque quando eu vi o áudio do Zé Trovão falando que ele realmente pensa do Bolsonaro, eu tive que concordar com esse cara. Isso me deu uma revolta tão grande. Porque é duro, né? Às vezes você começa a ver o Eduardo Bolsonaro xingando lá o tal do Chupetinha, aí você começa a concordar com o xingamento dos dois. Como é que são essas emendas parlamentares, né? Fala uma coisa. Aquela cara acaveirada do Bananinha, o que é aquilo? Aquilo é abatimento? Realmente está esquisito, né? A fisionomia dele, assim, uma fisionomia bem... E outra coisa, e me diz uma coisa, aquele olhar abugalhado do manja-rola, aquilo é o quê? É também nervosismo? Não é normal, não é, Everaldo? Realmente a gente vê que tem alguma coisa muito estranha, tem alguma coisa, gente, brincadeiras estranha, à parte. Né? Brincadeiras à parte, mas assim... Existem algumas substâncias que mudam a vida, o olhar e o sentido das pessoas. Olha, agora o Manja lá, ele realmente, a gente já vê que ele já... Quando a pessoa já não tem raciocínio... Porque veja, ele não ajuda nem o campo ideológico dele. Mas, Adilson, olha, eu vou dizer uma coisa, gente, agora falando sério. Assim, se Bolsonaro deserdar todos os filhos dos imóveis que ele roubou, eu vou achar que ele tá certo, porque quando esses filhos se manifestam... Bom, deu tornozeleira, né? Assim que o Eduardo começou Não, incrível, o camarada lá dos Estados Unidos, o cara confessa que tá fazendo coação no processo. Era tornozeleira, já virou cadeia, prisão. Adilson, vem cá. Vai ser papuda daqui a pouco. Quem tem filhos como os filhos de Bolsonaro não precisa de inimigos. Não há necessidade, gente. Ai, é muito engraçado. Gente, você viu a tal de Buzete falando aquele moleque meteu o Bolsonaro na cadeia, deputada lá do PL. Meteu tarifa na gente, meteu o Bolsonaro na cadeia, culpa daquele moleque. É o que você falou, exatamente. Mas é isso. Quem não precisa de inimigo.
Não, não Quem tem precisa. filhos como Bolsonaro, para quê? Para que inimigos, né, ô Morgana? Fala, Luiz. Ô, Boa gente, noite, eu Bira. gostaria de agradecer primeiro imensamente a todos vocês por estarem aqui. Muito obrigado, povo. Sabe o que é que me alegra? O seguinte, nós estamos aqui 150, 180, 190, 140 e o que eu presto atenção, mesmo falando, porque eu consigo fazer duas coisas, tá, gente? Eu tenho DDH, eu consigo fazer duas coisas. Mesmo falando aqui, eu estou lendo ali embaixo. E sabe o que é que me alegra, Adilson? Acabou apoio a Bolsobosta. Antigamente, tá? A barra de rolagem era uma sessão de ataques e de defesas desse criminoso. Gente, meus parabéns. O Brasil acordou. Assim, eu não sei na sua barra de rolagem, Adilson, mas na minha barra de rolagem, ninguém defendendo este lixo. As pessoas não estão mais, então significa que essas pessoas que estão aqui são pessoas do bem, são pessoas inteligentes, são pessoas comprometidas, porque independente, gente, de você ser de esquerda ou pensar que é de direita, porque eu digo o Isso é seguinte, importante falar. isso é importante falar, pensar que é de direita, porque você não é de direita, porque a direita não é conservadora. E outra coisa, ser de esquerda não é uma escolha, meu amigo. Eu, por exemplo, eu não escolhi ser de esquerda, tá? Isso que eu sou classe média, bem nascido, graças a Deus. Só que quando você se conscientiza, você sabe a que classe você pertence. E eu sei que eu sou de esquerda, porque eu nasci de esquerda. Quisera eu ter nascido de direita, né, Adilson? De direita. Pois é. Agora, mesmo quando eu falo da direita, eu não estou falando da extrema criminosa bolsonarista, porque eu vou dizer para você uma coisa: esses deputados e o PL, eles não representam a direita desse país. A direita e nem a extrema direita se sente representada por eles sequestraram esse nome. Na verdade, eles fazem parte de uma facção criminosa, uma organização criminosa bolsonarista. Isso É sim. isso. São Porque extremistas criminosos aí, né? É isso aí que é a porque questão, né? Não jamais. representa a direita. Isso. Não, jamais. Se você é político, presta atenção. Ó, Adilson, uma coisa é verdade. Vamos ser coerentes. Se você é político, é porque você acredita no Estado Democrático de Direito, certo? E se você é político, se você tem um partido político, como é que você vai desrespeitar uma das pilastras do Estado Democrático? Porque para que o regime democrático se sustente, ele tem três pilastras como base. E você não pode atacar, porque elas agem em comum e harmoniosamente as pilastras. Você não pode atacar o Supremo. Mesmo quando você vê que o embaso de todas as ações do Supremo está alicerçado na Constituição Federativa. Consegue entender? Os dois poderes podem sim interferir no Supremo, assim como o Supremo pode interferir quando há excessos. E não é o caso, porque não houve excesso por parte do Supremo. Muito pelo contrário, nós estamos falando de vários ministros que, em comum acordo, coadunam com a sentença através de provas técnicas e de praticamente quase 2 anos de investigação. Então, nós estamos falando de uma facção, de uma organização criminosa suja que visa descredibilizar o Estado Democrático de Direito. Essa é a função dessa organização suja bolsonarista, ô Adilson. Exatamente. Olha, só queria dizer uma coisa. Decisão judicial que você não concorda, você recorre, né? Fora aqui do Brasil, o STF, você pode acionar sim OEA, organismos de direitos humanos da Organização das Nações Unidas. Isso tudo está previsto, que também não impõe nada aqui no Brasil. Tanto impõe que Bolsonaro cometeu crimes contra a humanidade
no Tribunal dos Povos. Nem por isso ele está preso por crimes contra a humanidade. Não é verdade? Foi condenado. condenado. Foi condenado. Bolsonaro é condenado pelo Tribunal Permanente dos Povos. Condenado por crime contra a humanidade. Você consegue entender? Agora, tu quer ver sanções nós receberíamos, Adilson, se esse lixo condenado tivesse ganho as eleições. Aí vocês iam ver o pepino torcer para o Brasil. Porque ele é um tribunal moral. Moral. Então imagina você que se diz conservador ter um presidente condenado pelo Tribunal Permanente dos Povos por crime contra a humanidade. E foi isso que Bolsonaro... E é bom lembrar que pairam 6 denúncias, 6 investigações aceitas pelo Tribunal de Haia. Aí é outros 500. Também está em andamento, né? Foi aceito, gente. Então isso é um passo muito importante. É isso, foi muito bom o papo aqui, proveitoso. Eu acho que a gente deixou bem claro aí que a gente tem que reconhecer, temos que defender Alexandre de Moraes. Força! Não podemos aceitar alguém falar de ditadura da toga, porque essas pessoas estão falando um monte de besteira aí. Se tem alguém com alguma restrição em rede social, é porque está utilizando a rede social para incitar levante, para incitar uma convulsão social. Esse tipo de coisa é crime. Isso é crime contra a democracia e não pode ser aceito. E nós vamos denunciar sim. Agora, Alexandre de Moraes sofre violação dos seus direitos humanos. Eu acho que o Brasil tem que levar esse caso do Alexandre de Moraes à ONU também, porque fazer uma denúncia, né? Inclusive, já teve uma manifestação de organismos internacionais de direitos humanos, porque a aplicação da Lei Magnitsky a Alexandre de Moraes demonstra que existe sim um perseguido no Brasil. E não é Bolsonaro, é Alexandre de Moraes. Ele, sua família e os ministros do STF que não se curvaram à chantagem. Opa! Que bonito! Parabéns! Obrigado, meu amor! É isso, né, Everaldo? Muito bom, papo. Olha, Adilson, obrigado pela sua participação, meu querido. Muito obrigado, brigadíssimo, tá? Obrigado vocês aqui que vieram. Eu vou sair, vou jantar, que eu também sou filho de Deus, mas retorno, tá, povo? Aqui, quero dizer para vocês que eu retorno, e se vocês quiserem voltar, eu vou adorar, tá bom? Beijo enorme no coração de todo mundo. Adilson, obrigado. Um abraço. Também vou jantar, Everaldo. Muito bom bater esse papo com você, sabe, Adilson? Foi muito bom, gostei muito também. Até a próxima, Everaldo. Um abraço, pessoal da Rolagem. Um abraço, até a próxima. Tamo junto.